Shabbat Shalom, queridos irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, porção de hoje, porção maravilhosa, porção de nome Kitzá, porção de número 21, que significa quando fizeres. Está em Shemot, Êxodo, capítulo 30, a partir do verso 11, até o capítulo 34, verso 35. Nós temos Haftarah em 1 Reis, capítulo 12, 26 a 33, e também em 1 Reis, capítulo 18, versos 1 a 39. Referência na Brit Hadashah, 1 Coríntios, capítulo 8, versos 4 a 13, e temos aqui um salmo complementar de número 105. Eu queria, queridos, com a devida licença, iniciar lendo o Salmo 105. Rendei graças a Adonai, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam a Adonai. Busquem Adonai e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é Adonai, nosso Elohim. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como um quinhão da vossa herança. Então eles eram em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela, andavam de nação em nação, de um reino a outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra, cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertavam com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir a profecia a respeito dele, tendo provado a palavra de Adonai, o rei mandou soltá-lo. E aqui prossegue com toda a história do nosso povo, inclusive no Salmo 106 também, onde descreve todo o propósito do Eterno, desde o princípio. Desde o princípio. Então, queridos, mais uma vez eu chamo a atenção nesse sentido. O nosso Elohim tem um propósito para nós. Nunca podemos esquecer esse propósito, uma meta, um objetivo. Isso está na mente do nosso Deus. Então, qual é essa meta? Qual é esse propósito? Lá em Gênesis, Bereshit, logo na origem, fala que nós somos criados à sua imagem, à sua semelhança. Obviamente, nós, o tempo todo, o Eterno nos concita, nos instiga, nos provoca, nos determina buscarmos a santidade, a santificação, ao ponto de, na Brit Hadashah, isso ficar bem claro: sem santificação ninguém o verá. Ou seja, no mundo vindouro, aqueles que se santificarem o verão, a despeito de toda a narrativa bíblica de que, a não ser o Filho, a não ser Yeshua, ninguém viu a sua face, nós o veremos após o processo de santificação e glorificação no mundo vindouro. Então isso é para quem obtiver a aprovação. Para aqueles que estarão na fila, vinde benditos de meu Pai. Então nós devemos ser contados, e aí sim agora o nome da Parashá: quando fizeres a contagem, quando contares. Quando Yeshua disser: vinde benditos de meu Pai, apossai-vos do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Então, o reino está preparado para aqueles que se santificarem.
para aqueles que vão separando. Nós acabamos de dar testemunho agora há pouco, né? Nesse sentido, nós temos que ir nos separando no meio dessa geração perversa. O mundo ele nos apresenta, né, várias ofertas, e obviamente nós temos que clamar por discernimento, né, e saber, e termos em mente que nós estamos na contramão do mundo. A palavra diz: não vos conformeis com este mundo, né, mas enchei-vos do Espírito, buscai aí a santificação, né, buscar a conformação do Mashiach, né, de Yeshua. Então, esse é o objetivo, ao ponto de Rabino Shaul, lá em Romanos 8, 28, ele atestar, né, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, nós fomos predestinados, não no sentido da predestinação conforme a cultura greco-romana nos ensina, mas para o Eterno, que obviamente sabe todas as coisas e sabe quais são aqueles que efetivamente serão aprovados, né? Nós estamos, né, pela misericórdia dele, buscando esta aprovação, mas temos que nos conformar, entrar na forma, agirmos de acordo com o nosso modelo Yeshua. Então, esse é o propósito, essa é a meta. Não se trata de um relacionamento abstrato. Muitas vezes nós nos perdemos em abstrações. Não é isso. Nós temos direções muito claras, direções que, a exemplo do nosso povo, né, que não faz distinção entre a vida secular e a vida espiritual. Nós somos um único ser, material, espiritual, ao mesmo tempo. Então não há aí como separar essas duas coisas. Nós já falamos disso várias vezes. Fora da sinagoga, nós somos aquilo que vivemos. Ou nós estamos glorificando o nome do Eterno, ou estamos fazendo exatamente o inverso. Não existe meio termo. O nosso comportamento fora daqui é que determina efetivamente a nossa vida com Ele. Então, trata-se de uma concepção que nós temos que interiorizar e, por óbvio, lutar com todas as nossas forças, no sentido de adequarmos essas condutas aos padrões já estabelecidos pelo Eterno. Não são os nossos padrões, são os padrões dele. Como eu já disse várias vezes, trata-se de um contrato de adesão. As minhas cláusulas estão aqui, diz Adonai. Ninguém pode pretender chegar aqui ou dizer que vai fazer techuvá, vai fazer um retorno às raízes bíblicas da fé, impondo condições. Muito pelo contrário, as condições já estão aqui, não são as minhas condições, não são as condições de ninguém, são as condições do nosso Deus, do nosso reino. E nós as respeitamos, nós não podemos flexibilizá-las, nós não podemos alterá-las, aumentá-las, diminuí-las em absoluto. Nós temos que agir tal qual está nas santas instruções. Então, é baseado nisso, que nós iniciaremos o nosso estudo de hoje. Volto a dizer, é um estudo denso, no sentido de muito conteúdo, muita profundidade e dar desigualdade para o nosso tempo. Vamos ver aqui como que vamos condensar isso aí nos próximos 50 e poucos minutos. Então, queridos, capítulo 31, começo lendo então o texto efetivo da Parashá, da porção de hoje. 31, 11. Aliás, perdão, 30, 11. Disse mais Adonai a Moisés: quando fizeres, esse quando fizeres aí é o nome da Parashá, O nome da Parashá geralmente é assim, está contido logo no primeiro verbo, na primeira ação do texto que é proposto. Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará a Adonai o resgate de si próprio,
quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os arrolares. Queridos, nos estudos dos anos anteriores, nós já explicamos a respeito desse censo. Só para chamar a memória, muito rapidamente, o Eterno fez uma promessa a Abraão, que de Abraão, Venivrehu, que de Abraão seriam benditas, enxertadas todas as famílias da terra. Então, para que faça parte da família do Eterno, tem que estar enxertado em Abraão. E obviamente essa promessa se cumpre por meio do descendente, que nós sabemos que é Yeshua, e em perfeita harmonia com Romanos 11, onde diz que nós somos enxertados após a nossa declaração de entendimento, de justificação por meio do sacrifício de Yeshua. Nós somos então enxertados em Israel. Somos enxertados lá na verdadeira oliveira, né? Onde o Paulo diz que ele é israelita, que de Israel que procede as promessas, as bênçãos, o Messias, o próprio Elohim, o próprio Deus, né? E aí, a partir do momento que somos enxertados lá, aí sim agora nós passamos a fazer parte da mesma família. Isso tem que ficar muito claro, né? Exatamente e principalmente para aqueles que ainda se intitulam gentios. Não, mas isso aqui é para Israel, né? Queridos, todas as promessas, todas as instruções, o Mashiach Yeshua, tudo que está na palavra é para um único povo, para Israel. Bom, mas como que o gentio fica nisso? Não há gentio na família do Eterno. Ou seja, um gentio que se aproxima de Israel, né? Efésios 2, nós estamos estudando sobre isso. Uma vez aproximados, agora passam a fazer parte da mesma família. Ou seja, antes vocês eram gentios. Paulo usa isso no passado. Então não há como a pessoa se auto-intitular gentio. Isso não cabe mais. A partir do momento do enxerto, que ela admite que o pacto do Eterno é com Israel, né, que admite que Romanos 11, né, é para aqueles que estão se enxertando em Israel, para aqueles que olham para Efésios 2, né, vocês que eram gentios. Gente, abre lá por gentileza, Efésios 2, só ler esse texto rapidinho. Né, então, a partir daí, passam a fazer parte de uma única e mesma família, um só povo, um só rebanho, um só pastor. Não há dois povos, não há dois rebanhos, né? E tudo isso mediante um só mediador, Yeshua, o Mashiach. Efésios 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vocês, gentios, olha o que Paulo diz: vocês, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se titulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis, passado, sem Yeshua, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança sem Deus no mundo. Essa era a condição do gentio. Agora vejam a adversativa do verso 13. Mas, melhorou, né? Vocês estavam nessa condição, mas agora, em Yeshua, vocês que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue dele, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeus e gentios, agora é um povo só, agora é uma só família, né? Para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliassem ambos em um só corpo com Adonai, um só corpo com Adonai, por intermédio do madeiro, destruindo por ela a inimizade. No verso 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um único Espírito. Então, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, que sois da
família de Deus. Então, queridos, uma vez entendido isso, que todos hoje, né, considerando aí o enxergo, todos somos parte da mesma família. Somos todos agora israelitas, valendo dizer que a promessa do Eterno, a aliança do Eterno, prometida lá em Jeremias 31, e que se cumpre, está registrado em Hebreus 8, eis que vem dias, diz Adonai, que farei uma nova aliança, ou melhor, renovarei a minha aliança com os gentios? Não, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não tem gentio aqui. Então, essa renovação de aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Gentio, para fazer parte, tem que se enxertar. E registrando mais uma vez que casa de Israel e casa de Judá, na verdade, é uma coisa só. Houve a divisão, nós veremos essa divisão aqui hoje, né, com o reino de Roboão e Jeroboão, mas no futuro, no mundo, né, quando Yeshua voltar, seremos uma unidade, né, um único povo, um único rebanho, com um único pastor. Com isso posto, isso bem firme na nossa mente, né, fica fácil, muito mais fácil de compreendermos as instruções do Eterno, porque aí não cabe mais, conforme Números 15:15, por exemplo, que diz que a mesma lei, tanto para o natural quanto para o estrangeiro. Mas claro que isso é impossível, eu não consigo ser mais claro. A palavra não tem como ser mais clara. Em várias determinações da Torá, o Eterno deixa claro, a mesma lei, a mesma instrução, tanto para o natural quanto para o estrangeiro. Queridos, a palavra fala que o Eterno não faz acepção de pessoas. Então, quando nós pegamos princípios, né, esse princípio põe uma pá de cal em qualquer tipo de acepção. Ah, não, hoje, agora nós, né, dizem alguns, né, nós é que somos o verdadeiro Israel. Onde está isso na palavra? Nós sabemos que isso é uma falácia, sobretudo porque ignoram as recomendações, ou melhor, determinações do próprio Messias, a quem diz seguirem. Não é? Porque esse Messias, a quem nós seguimos, né, Yeshua, ele disse, não penseis que vim revogar a lei, a instrução do meu Pai, né, nem os profetas. Eu não vim para revogar nada disso, eu vim para cumprir, para tornar tudo isso pleno, para dar sentido. O Maxwell citou aqui um exemplo, onde Yeshua fala que ele é Senhor do Shabat. Né? Obviamente, quando ele diz isso, ele está convalidando o Shabat, não no ano. Né? A questão é que essa frase ela tem um contexto. Por que essa frase foi dita? Inclusive, a questão do Shabat é assunto da paraxá de hoje, da porção de hoje. Né? Então, o contexto era que tradições humanas, né, impostas, isso dia após dia, ano após ano, ao povo, acabou distorcendo o real sentido do mandamento. Um mandamento tão aprazível, né, tornou-se um fardo. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Essa não é a essência do Shabat. A essência do Shabat é celebrarmos, porque o Eterno celebrou o termo descansar. Obviamente o Eterno não se cansa, né? Então ele tem um cunho, um sentido de celebração, né? Então o Eterno celebrou, comemorou, ele abençoou e ele santificou. Santificar o quê? Separar, colocar ali como algo sagrado, né? E todos sabem, já falei isso aqui também outras vezes, só quem guarda o Shabat sabe as bênçãos que é guardar o Shabat. Não adianta eu tentar explicar isso com palavras, não há como explicar. Fato é que Isaías 58, versos 13 e 14, na essência, né, ele nos apresenta as bênçãos decorrentes da obediência do Shabat. Não andarmos conforme os nossos próprios interesses, não falarmos no dia de Shabat outros assuntos que são do nosso interesse. Hoje pela manhã eu falo com Maria Luz, eu abri a boca e falei, não, depois do Shabat você me lembra que eu vou comentar com você uma coisa.
Então, queridos, por quê? Porque uma coisa puxa a outra. Quando a gente assusta, a gente já está envolvido nos assuntos pessoais, naquilo que é do nosso interesse. Então, santificar o dia de Shabat é não cuidar dos nossos próprios interesses, não falarmos palavras vãs, não nos envolvermos em atividades que efetivamente são incompatíveis com a nossa vida no reino. E mais, né? O Shabat é a primeira das festas, Levítico 23, e essas são as minhas festas. Então, todos nós somos convocados, santas convocações, né? Para além do Shabat, temos lá as demais festas, mas o Shabat é a primeira delas, uma festa semanal. Nós estamos tratando aqui de santuário, assim como tem o santuário terrestre, né, que tem um cunho pedagógico ali no sentido de nos mostrarmos a salvação por meio do sacrifício que era feito aqui, obviamente apontando para o sacrifício do Mashiach e Yeshua. Tem também um santuário no templo, que é exatamente o Shabat. Então, quando nós compreendemos que tratamos aqui de um santuário, né, e aí esse santuário terrestre que foi construído conforme o modelo que foi mostrado a Moisés, e que hoje nós estudamos também durante a semana, que Yeshua, sendo o nosso sumo sacerdote, ele está nesse santuário agora no céu, né? O verdadeiro modelo está lá e ele é o nosso sumo sacerdote hoje intercedendo por nós. Então a intercessão ela continua até o momento que ele volta, ou que ele vem, conforme ele prometeu, conforme o Eterno assim o destinou. Então, queridos, assim como tem esse santuário, nós temos um santuário no templo. A questão do Shabat, eu já trato logo do Shabat na Parashá, porque o Shabat, gente, ele tem que ser diferente dos outros dias, no nosso modo de agir, no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar, né? em todos os aspectos. Então, nós temos que honrar o Shabat, fazendo dele um dia especial, para que efetivamente ele se destaque. Para quem tem criança aí, isso é uma bênção, né? Ensinar isso, né? No Shabat faz uma comidinha especial, né? Uma sobremesa melhor, uma coisa que a criança gosta, mostre para ela que é por causa do Shabat, nós estamos honrando o Shabat, né? Em atendimento ao mandamento do Eterno. Né? E tu inculcarás a teus filhos, falando delas, sentado em vossa casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Isso é mandamento. Isso é mandamento. E quem dera, né, se todas as gerações tivessem seguido isso, o mundo não estaria da forma que está. E nós temos a oportunidade nesse processo de Teshuvá, de recomeçarmos. Então, aos pais aí com crianças, sintam-se agraciados pelo Eterno, no sentido de que vocês têm a responsabilidade de inculcar na mente dos filhos de vocês todas as instruções do Eterno. São eles que estarão daqui a um tempo aqui à frente ensinando. São eles que têm também incumbência de passar isso para as futuras gerações. Essa é a nossa responsabilidade. Ser tu uma bênção. Amém, que sempre, né? Amém, que sempre. Queridos, a questão do censo, então, que eu falei que eu ia dar só uma pincelada, né? O Eterno fez a promessa a Abraão que todas as famílias seriam nele enxertadas, ou seja, seriam tão numerosas que não poderiam ser contadas. Então, há um mandamento de não contar os filhos de Israel, né? Não precisa contar. Por quê? Porque números mexem com a gente. Quando nós temos assim, puxa vida, eu só tenho 2, 3, 100, 1000, opa, está melhorando. E aí a nossa confiança, que antes estava no Eterno, passa a ficar em números. Então, o fato de contar pode nos dar uma falsa sensação de segurança. Então, a proibição de contar é exatamente por isso, para que ninguém se vangloriasse em números,
Tanto é que nós temos episódio Gideão, por exemplo, né, que o Eterno vai triando até sobrar 300 pessoas, né, e derrotam ali milhares de milhares, né, para saber que a vitória, né, ela vem de Adonai. Adonai é quem luta por nós, né? Então, nessa proibição de contar, criou-se aqui um meio indireto, obviamente, de fazer essa contagem, mas não era uma contagem direta. E aí, o produto dessa contagem, quando fizermos esse censo, né, o produto ele era utilizado no templo, né? Então tinha essa característica. Qualquer que passar, verso 14 do capítulo 30, qualquer que passar pelo rolamento de 20 anos para cima, dará a oferta alçada a Adonai. E no 15 fala, o rico não dará mais, ou seja, é meio shekel, né, que equivale, gente, a metade de uma jornada, né? Já falei também sobre isso. Então hoje aí vamos colocar aí o salário mínimo aí R$1.320, vamos colocar aqui uma jornada que seja R$100 ao dia, só para fins de clareza aqui, seria algo em torno de R$50. Então o rico não pode dar mais que 50 e o pobre também ele consegue dar 50, então não teria problema. Então o rico não dará mais, o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem oferta alçada a Adonai para fazer expiação por vossas almas. E alguém, isso aqui era por quê, gente? Porque se alguém fosse contar de forma direta, tinha punição do Eterno. O Eterno punia o povo por causa dessa contagem. Exatamente pelo que eu falei, a questão da confiança, né? Manter o foco, a nossa confiança só em Adonai. Muitas vezes nós falamos assim, né? Maria Lúcia fala sempre isso comigo. Ah, querido, você já fez isso, ou fez aquilo e tal, não sei o quê. Querido, o Eterno é que está cuidando, né? Então, assim, é óbvio que não podemos ser negligentes. Claro, tem coisas que nos compete fazer, mas nós não podemos nos vangloriar de fazer. A nossa perfeita e integral confiança está em Adonai. E a palavra fala que Adonai cuida de nós e Ele coloca uma cerca ao nosso redor, daqueles que efetivamente têm compromisso com Ele. Então, a partir do momento que nós vamos crescendo em obediência, gente, isso é o natural do Eterno. Mais uma vez, não é o Evangelho da prosperidade, mas é a prosperidade do Evangelho, da mensagem. Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolha uma bênção. Se vocês obedecerem, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Automaticamente, nós não precisamos correr atrás delas. Elas é que vão correr atrás de nós e vão nos alcançar. Nem se nós quisermos nos esconder dessas bênçãos, nós conseguiremos, porque é natural da obediência, de uma vida consagrada, de uma vida santificada. Então, no verso 16, tem um destino aí desse dinheiro: e tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante de Adonai, para fazer expiação por vossas almas. Para os filhos de Israel. Então, gente, toda vez que alguém lê a palavra agora e via lá, os filhos de Israel, opa, eu estou nesse negócio, eu faço parte dessa família. Não é aquilo assim que muita gente fala assim: ah, não, esse mandamento é para Israel, o sábado, né, o Shabat é para Israel. De fato é para Israel. Resta saber se nós estamos em Israel, se nós estamos juntos, se nós estamos conectados, enxertados. E aí, uma vez enxertados, nós não vamos produzir os frutos que produzíamos antes, óbvio. Uma vez enxertados na verdadeira oliveira, nós vamos nos alimentar da seiva da verdadeira oliveira e produzir os frutos da verdadeira oliveira, não outros frutos. Então, queridos, atentemos sempre para isso. Lembremos do propósito, que o Eterno tem um propósito para nós.
E nós temos que, tudo o que fizermos, ter esse propósito sempre em mente. Sempre em mente. No capítulo 31, verso 2 aí, ele fala de Bezalel, que ele chama a Bezalel, para que ele auxilie nos trabalhos do Mishkan, do tabernáculo. E aí, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel. Bezalel significa a sombra do Altíssimo, próximo do Altíssimo, alguém que está conectado com o Altíssimo. Então, ele está ali na sombra. E no verso 3 fala que eu o enchi do meu Ruah, do meu espírito, de sabedoria e de entendimento, de ciência em todo o labor. Já explicamos isso também. Então, o Eterno, a quem Ele chama, Ele capacita. Ele chamou, Ele vai capacitar. Isso é muito claro também por meio desses versos. No verso 4, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, enfim, todos os dons aí, na sequência do capítulo 31. De novo, verso 13: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, olha aí, certamente guardareis os meus Shabatões, sábados. Porquanto o quê? O que são os... O que representa, gente? Um sinal entre vocês. Exatamente. Porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou Adonai, que vos santifica, que vos separa para Ele. Então o Shabat é um sinal entre o povo de Deus e Ele. Você faz parte do povo de Deus? Se sim, você está obrigado nessa aliança a cumprir o Shabat. E não há uma obrigação tão prazerosa quanto essa. Então, queridos, conforme eu já disse, não há nenhuma desculpa para violar o Shabat. Porque o Shabat nós temos que distingui-lo dos demais dias da semana. E isso é tão importante, gente, que para quem leu essa porção aí, e quem não leu depois, faça essa leitura detalhada. Quando o Eterno dá essa ordem, Ele dá a ordem para a construção do tabernáculo. Estava fazendo uma obra que o Eterno determinou. Nada obstante Ele ter determinado, o que Ele ressalva? No Shabat, vocês não vão fazer absolutamente nada, vocês vão santificar o Shabat. Não, mas espera aí, eu estou fazendo para o Senhor. Não, o Shabat, separa o Shabat para certas atividades, e separa o Shabat. E aquilo que eu falei, gente, muitas vezes nós temos ótimas desculpas para transgredir qualquer mandamento. E o mandamento do Shabat é o mais fácil de transgredirmos. Assim, pelo menos na teoria. Porque na prática, muitas vezes, já falei sobre isso também, nós transgredimos até com os nossos pensamentos. Quando a palavra fala para não cuidarmos dos nossos próprios interesses, nós temos que vigiar a nossa mente, para a nossa mente não ficar ali com nenhuma preocupação secular. Nós temos que cessar efetivamente toda a atividade criativa. Então, abstenção, isso aí já falei também outras vezes, abstenção de mídia, de WhatsApp, de Facebook. Não, mas eu estou no Instagram da sinagoga, eu estou no Facebook da sinagoga. Só que lá aparece um monte de mensagens extras, que são postas ali exatamente para nos tirar do foco. Então, evitem o máximo que puderem. O máximo que puderem. Mas eu tenho emergência, sim, o máximo que puderem. Pois não. No 14 fala, quem profanar será morto.
esse princípio não se aplica na prática hoje, mas de certa forma, vamos falar assim, espiritual. É isso que eu ia falar, corta a nossa conexão com o Eterno. Bom, então pronto. O que é pecado? Pecado é a 1 João capítulo 3, verso 4. Conceito bíblico de pecado. Pecado é a transgressão da Torá, da lei, da instrução. O princípio da lei de Deus é o mesmo princípio que nós utilizamos para identificar uma conduta antijurídica no nosso mundo atual. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, pecado, ele está descrito aqui. E aí, a cultura greco-romana faz uma confusão nesse negócio, porque fala que a lei foi revogada, que Yeshua aboliu a lei. Bom, se ele aboliu a lei, então ele aboliu o pecado, não há mais pecado, é assim? Podemos fazer o que quisermos, podemos adulterar, matar, roubar, podemos. Então, isso é um contrassenso, E quando ele diz, não penseis que vinha revogar a lei dos profetas, ele falou assim, olha, enquanto os céus e a terra não passarem, nada se passará da lei, da instrução, até que tudo seja efetivamente cumprido. Então, nós temos aqui um tempo certo para isso. Obviamente, após a vinda dele, no reino milenar, após ainda, aí sim, quando o Eterno fizer novas todas as coisas, quando ele purificar toda a terra e céus, quando tudo for purificado, aí agora sim, nós não teremos mais essa concepção, essa yetzerará, essa inclinação para pecado, não haverá mais pecado, aí sim. Mas até que isso aconteça, nós vivemos o tempo todo nessa luta contra o pecado. E para sabermos o que é pecado, conforme eu disse, eu tenho que ter uma lei. Qual lei? A Torá. A Torá é que me diz o que é pecado. E aí trata conosco em todos os aspectos da nossa vida. Todos. A forma de nos vestirmos, a forma de nos alimentarmos, a forma de nos portarmos em sociedade, a forma de nos relacionarmos com Ele. Enfim, todas as instruções estão ali. Muitos não fazem por não conhecerem, por ignorarem. Mas à medida que vão conhecendo, obviamente, vão amando a instrução do Eterno e com isso vão crescendo na obediência. Conforme diz o salmista, o meu prazer está na tua lei, na tua instrução, e no meditar nela de dia e de noite. Esse é o maior prazer. Quisera que todos nós tivéssemos esta mesma pretensão de fazermos essa declaração de que o nosso prazer é meditar na lei de Adonai de dia e de noite. Deliciosa é a tua lei, ela refrigera a nossa alma, ela cura tudo, todas as feridas, todas as mágoas, todas as inquietações. Salmo 119 é uma declaração de amor à instrução da terra. Então, nós devemos amar essas instruções. Aguinaldo falou aí, no verso 14, portanto guardareis o Shabat, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do povo. Engana-se quem pensa que não morre. Aqui, gente, estava o Eterno num princípio de instrução. Como guardar a instrução? E aí, logicamente, aquela coisa de quando estamos ensinando para o nosso filho, no início ali um pouquinho de rigor, em caso ali de transgressão, e aí aquilo vai se sedimentando, vai consolidando. Não punir o transgressor nesse momento seria o quê? Numa multidão de 2 milhões ou mais de pessoas. Seria mitigar, minimizar o impacto da instrução. Então morria para que causasse o quê? Temor das pessoas. Agora o princípio disso é qual? O princípio está lá no Éden.
A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é Isso, o salário do pecado é a morte. Então, pecou, nós já falamos que o pecado é a transgressão da Torá. Se violou o Shabat, pecou. Se pecou, morte. Morte. A nossa bênção hoje é que Yeshua se interpõe entre nós e Elohim, e nosso Deus, para não permitir que sejamos eliminados. A misericórdia dele vem por meio de Yeshua nesse aspecto, pelo preço que ele já pagou. Agora, a separação espiritual, gente, ela acontece. Isaías 59, 2: as vossas transgressões, ou melhor, as nossas transgressões, os nossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o Shabat é por óbvio sendo um mandamento. Profaná-lo significa desmerecê-lo, significa estar aí transgredindo. E aí, queridos, tem uma coisa muito interessante. O Eterno fala assim, porque tem gente que pensa, eu estava lendo essa Parashá e pensando nisso. Tem gente que fala assim, eu vou transgredir, que não tem ninguém vendo. Ninguém está vendo. Isso é verdade? O Eterno está em toda parte, correto. Mas o próprio Eterno, ele coloca duas testemunhas. Os céus e a terra. Presta atenção. Duas testemunhas. A lei ela é tão perfeita que tem que ter no mínimo duas testemunhas, não é assim? Não tem ninguém, tem os céus e a terra como testemunha da transgressão. É verdade. Ou seja, nada escapa ao julgamento do Eterno. Os céus e a terra se encarregarão de testemunhar contra aquele que transgredir. Qualquer pessoa. E aí é o momento de clamarmos mesmo pela misericórdia do Eterno, e nos clarear aí o entendimento para que nós não transgridamos de forma deliberada, óbvio, e venhamos aí a progredir na guarda desses mandamentos. O próprio Eterno diz, você me ama? Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Agora, como lidar com esses textos? Como ignorar esses textos? Interessante, gente? Lá em Lucas 4,16 fala assim: chegando Yeshua a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de Shabat, segundo o teu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E nós temos 1 milhão de exemplos aqui que todos os discípulos guardaram o Shabat. E Yeshua guardou o Shabat. Óbvio, ele é o ungido do Eterno, aquele que fez exclusivamente a vontade do Eterno, não vim fazer minha vontade, mas sim do Pai. Ele ia transgredir algo que o Pai estabeleceu. E outra coisa, aqui nessa Parashá, o Shabat, ele integra as duas tábuas, ele está ali, o quarto mandamento da primeira tábua, escritas por Moisés? Não, pelo próprio Eterno, duas vezes. Por quê? Porque aqui nós temos também o objeto da Parashá de hoje, o pecado do bezerro de ouro. E por conta desse pecado, Moisés quebra as primeiras tábuas, e aí o Eterno determina que ele lave outras duas e reescreve, ou escreve nessas duas tábuas, as mesmas palavras que estavam escritas nas anteriores. E a indignação de Moisés ali no quebrar aquelas tábuas,
materialmente, fisicamente, significava o quê? Vocês já quebraram espiritualmente. Estava tudo quebrado. E aí o Eterno fala disso, ele fala de violação de pacto, de não cumprimento de aliança, de infidelidade. Vocês foram infiéis. Então o significado de quebrar essas tábuas é exatamente isso. Ela já foi quebrada. É isso que a gente pontua aqui no cortejo da Torá. Não é dançar na presença do Eterno apenas. Podemos fazê-lo, mas com o coração puro, com a mente pura, mãos limpas, pés limpos. E aí eu particularmente, extremo temor disso. Porque o ato ritualístico exterior, ele é muito fácil de ser feito. Nós conseguimos fazê-lo com maestria, fazendo uma coisa bonita. Mas, como anda a nossa vida? É a tradução de quebrar as tábuas. Essas leis hoje, gente, elas estão no nosso coração, sendo escritas, gravadas no nosso coração. Então, estamos observando, estamos vivendo, estamos praticando. Aí sim eu me alegro, eu tenho a coragem de dançar junto ao Eterno e dizer: eu estou cumprindo, Senhor, a tua instrução. Então é o que nós estamos fazendo, é que conta, conforme eu já disse, é o nosso testemunho. A exteriorização, a materialização daquilo que temos aprendido. Aprendemos, estamos praticando. E aliás, a promessa do povo nem foi essa. Qual foi a promessa? Faremos e ouviremos. Nós agimos de forma inversa. Nós é assim, nós funcionamos da seguinte maneira. Ouviremos, investigaremos, vou consultar o Google, vou olhar outras sinagogas, vou consultar rabinos, e aí depois eu vou ver se eu vou obedecer ou não. Complicado, hein? Faremos e ouviremos. O nosso compromisso primeiro é obedecer, mesmo sem entender. Rucar. Mandamentos que muitas vezes nós não compreendemos, mas ainda assim nós obedecemos. E isso tem que acontecer com todos os mandamentos, todos. Ou seja, há mandamentos claros, mas que se para alguém ele é obscuro, rucar para ele. Obedeça primeiro, obedeça, que o Eterno vai te revelar. O Eterno vai trazer clareza, vai trazer paz, vai trazer segurança. Obedeçamos. Pois não. Me deu muito temor nesse Paraxá foi a seriedade. Assim. Moisés teve que passar a tenda para fora do acampamento, ele já não conseguia falar com Deus ali no meio do pecado. Deus falou que não ficaria mais no meio deles por causa do pecado. Sim. E Moisés precisou fazer aquilo, porque Senhor, risca meu nome do livro da vida, porque eu não posso mais, não posso ficar sem esse povo. Então, como é que eu vou fazer agora daqui para frente? E Deus falou para ele: eu vou riscar aqueles que não me obedecem, aqueles que me desobedeceram. E finalmente Deus perdoou o povo por meio da intercessão de Moisés. Mas Moisés teve que tirar o acampamento. Deus falou que não iria mais com isso. Eu vou enviar um anjo, mas eu não vou ficar no meio de vocês. Vocês são um povo teimoso, desobediente. Isso vai para a nossa vida. Às vezes as coisas estão travadas, alienadas, vai para um lado, vai para o outro. E tem aquele versículo que eu gosto muito que fala: não podereis vencer os vossos inimigos se não tirardes do nosso meio as coisas condenadas. Santificação. As condenadas não são os pecados. Então dá muito temor e que Ele sempre tem misericórdia de nós para tirarmos os pecados da nossa vida. Aquilo que a gente sabe que é contra a lei e que nós estamos de algum modo praticando. Queridos, outra coisa é o seguinte. Capítulo 32, verso 5. E Arão, vendo isso, então, essa questão aí do pecado do bezerro de ouro, o povo pecou, fez
fez um bezerro para ser adorado, um bezerro de ouro. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregou Arão e disse: amanhã será a festa a Adonai. Como? O que significa esse verso? O que está acontecendo aqui? Acabou de fundir um bezerro de ouro. Verso 4: e ele tomou nas suas mãos e trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Elohim, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Verso 5: e Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregou e disse: amanhã será a festa da Adonai. O que está acontecendo aqui? Idolatria, sincretismo, misturando o nome de Deus a um bezerro de ouro, a quem eles estavam atribuindo divindade, a quem eles estavam idolatrando. Sincretismo. Queridos, muito fácil, né? O que é sincretismo? Mistura doutrinas diferentes que são infiltradas no nosso meio. Vamos dizer assim, né, para ser bem pontual. Doutrinas diferentes que são infiltradas no nosso meio. Ah, mas Deus é um só. Deus, todos os caminhos levam a Deus. Não é isso que a gente ouve? E isso é verdade? Não é verdade. O que importa é o coração. Não, Deus conhece o meu coração. Sofismas. E quem fala isso, cuidado, porque a própria palavra dá o conceito de coração. Nosso coração é o quê? E mais o quê? Desesperadamente corrupto. Então, isso não cabe para nós. Não cabe. Não sigamos o nosso coração, nós seguimos o quê? A instrução da terra. Nós vamos seguir as instruções da terra. Ah, o meu coração está apontando para um caminho. Opa, deixa-me ver se a palavra está de acordo com a palavra. Se estiver de acordo com a palavra, ok, então nós vamos obedecer a palavra. Queridos, tudo, absolutamente tudo passa pelo crivo da palavra. Questão da alimentação, todo mundo esquece desse verso, né? Fala assim, pela oração, quando fala lá que ele santificou os alimentos, pela oração, alguns falam assim, é só orar, né? Pela oração tudo é santificado. Não, nesse verso diz, alguém localiza para mim, pela oração e pela palavra. Pela oração e pela palavra. Ou seja, orar fora da palavra não tem nenhum efeito. Simples assim. Como eu posso pretender orar algo que o Eterno já disse o contrário? 1 Timóteo 4,5. Isso, 1 Timóteo 4,5. Porquanto, leia, Alessandro, por gentileza. 1 Timóteo 4, versos 1 a 5. Porque pela palavra do Eterno e pela oração é santificado. Pronto. Pela palavra e pela oração. Aí muitos querem orar. Não, vamos orar aqui, está tudo certo. Não está certo. Por isso que muitas vezes nós questionamos. Bom, está pedindo oração? Do que se trata? Aí nós temos que investigar para orar. Não podemos orar para uma situação que confronta com a lei do Eterno, com a palavra do Eterno. É pela oração e pela palavra, as duas coisas. E tem gente que acha que é só orar. Então, queridos, aqui nós temos essa questão do sincretismo. Então, uma doutrina diferente que vem para o nosso meio. E obviamente essa doutrina ela é um sofisma, uma mentira.
Porque tem uma premissa verdadeira, lógico, um pouquinho de fermento vai resultar num sofisma, que é um silogismo às avessas, né? Uma mentira. Então tenhamos cuidado, é por isso que hoje eu acho que o Evandro citou isso aí, né? Nós só podemos vencer as nossas inclinações, o nosso coração, pela própria palavra, assim como Yeshua fez. Ah, mas está escrito, né? Está escrito que a ordem aí, essa pedra vai se transformar em pão. Mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Adonai. Ah, está escrito, pula daqui e tal, porque Deus vai dar ordem aos anjos para que ele venha. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, próspera aqui e me adora, se você fizer isso, eu vou te dar todos os reinos. O que ele disse? Ah, não é somente a mim? Ele não disse isso? Óbvio, Adonai, Shema Israel, Adonai é o rei, Adonai é raro. Né? Somente a Adonai adorará, somente a Ele prestarás culto. Palavras de Yeshua. Oi? Posso ler o Salmo 119, 33? Sou 33, amigo. Eu até gerei agora. Nossa, Deus, eu digo assim, posso ler o Salmo 119? É do 33 ao 36. Ensina-me, Adonai, o caminho de tuas leis. Guardadas será tua recompensa para mim. Dá-me entendimento, então cumprirei a tua Torá. Eu a observarei com todo o meu coração. Guia-me no caminho de tuas mitzvot, pois nele tenho prazer. Inclina o meu coração para tuas instruções, não para o meu próprio proveito. Amém, Baruch Hashem. É exatamente isso. Queridos, 32:12, então nós temos agora, passada aí essa questão do sincretismo, lógico que nós temos que atentar para isso, não nos unirmos a isso, nesse propósito. Verso 12 do 32, aí Moisés já intercede pelo povo por conta desse pecado. E aí o argumento de Moisés que convence assim, Moisés, o Eterno olha para Moisés, intercedendo ali pelo povo, ele diz, porque hão de falar os egípcios dizendo, para mal nos tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra, torna-te do furor da tua ira, e reconsidera esse mal contra o teu povo. Então aqui ele argumenta, é o que o Eterno nos diz, razoe comigo, converse comigo, apresente as suas razões. Vamos conversar. Isso é oração, gente. Oração é um diálogo com o Eterno. E isso, o Eterno tem prazer nisso. É um diálogo. Vamos sentar aqui, vamos conversar. E muitas vezes, eu volto a dizer, nós temos pressa em fazer isso. Nós não temos um tempo de qualidade com o nosso Criador. Experimentem. Eu estou dizendo isso para mim também, óbvio. Nós temos que experimentar a cada dia, crescer nesse relacionamento, de termos tranquilidade na presença dele, de ficarmos até efetivamente nós nos saciarmos, priorizando esse relacionamento. Ezequiel capítulo 20, a partir do verso 5, diz assim: assim diz Adonai, no dia em que escolhi Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou Adonai, o vosso Elohim. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito. Porque aqui, gente, eles estavam pensando, falamos disso na palestra passada, eles estavam colocando todo o crédito em Moisés, como sendo Moisés o autor da obra, sendo Moisés, obviamente,
o intermediário, ou o intermediador, um instrumento nas mãos do Eterno para tirar o povo. Quem tirou o povo do Egito? O Eterno. Então, o Eterno aqui em Ezequiel 20 está dizendo isso. Eu sou Adonai vosso Elohim, naquele dia levantei minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lança de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou Adonai vosso Elohim. Mas rebelaram-se contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E os tirei de lá e os levei ao deserto, e dei-lhes, olha aí, a partir do momento que o Eterno tira-os de lá, leva para o Egito, ao propósito, dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo o homem, viverá por eles. Ou seja, em cumprindo, nós viveremos por eles. Deles os meus estatutos, os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes deis os meus Shabatotes, os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou Adonai que os santifica. Mas, esse mas aí, agora aqui é um problema. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus Shabatotes, os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios perante a vista dos quais os fiz sair. Um pouco mais à frente, Adonai diz: santificai os meus Shabatotes, os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou Adonai vosso Elohim. Mas também, de novo, se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer. No final diz: contive a minha mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos dos gentios, à vista dos quais o fiz sair. Então, queridos, o Eterno honra o nome dele. A aliança que ele fez lá com Abraão está valendo até hoje. Yeshua diz, né, que somos descendentes de Abraão. Se o quê? Praticarmos as obras de Abraão. Abraão andou diante de Adonai. Né? E quando o Eterno faz a aliança com ele, né, ele já diz que seria por meio do descendente, ou seja, Yeshua. E nele está todo o modelo, né, para que possamos seguir. Eu quero pontuar aqui mais um verso e eu já finalizo. Logo após Moisés quebrar as duas tábuas e tomar o bezerro de ouro, está lá no capítulo 32, verso 20, e queimar no fogo, né, moendo, até que dá de beber aos filhos de Israel. No verso no capítulo 33,
Verso 13. Capítulo 33, verso 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, e aí, queridos, graça aqui é o sentido de graça mesmo, né? É o sentido de hesed, da misericórdia, da bondade do Eterno, né? A mesma graça que alguns dizem, hoje nós estamos debaixo da graça. Ué, mas nós estamos aqui em Êxodo, ou seja, sempre foi graça, nunca deixou de ser graça. A partir do momento que o pecado entra e a pessoa não é imediatamente eliminada, isso é graça. Isso é graça. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Gente, graça, presta atenção nesse verso. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, alguém me ajude aí na interpretação desse texto. Rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Qual é a associação aqui? Quem pegou aí? Um de cada vez. Pois não. Ter revelação da palavra de Deus e andar em obediência. Se eu tenho achado graça, é exatamente isso. Se eu tenho achado graça, rogo-te que me faça saber o teu caminho. E aí, em sabendo o teu caminho, eu vou te conhecer. É isso que Moisés está dizendo. Então, graça sem conhecimento do caminho não é graça. Continua em erro. Se eu achei graça, me faz, ó Eterno, conhecer o teu caminho. Lógico, evidente. E conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. Então, essa é a verdadeira graça. Graça para a obediência. Não faz nenhum sentido graça para a desobediência. Como uma pessoa pode falar que está debaixo da graça e desobedecer à instrução do Eterno? Quando o próprio Yeshua volta a dizer, falou que está tudo valendo. Quando eu digo tudo valendo, gente, óbvio que a parte sacrificial, essa sim foi integralmente cumprida, ou seja, o sacrifício pelo pecado, né? Essa parte foi totalmente cumprida. Estudamos isso nessa semana lá em Hebreus, a partir do capítulo 7, se não me engano, né? Então, é a lei do sacerdócio. Agora Yeshua é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Explicamos isso, né? E depois nós podemos aprofundar novamente. Mas aí, queridos, essa graça, então, ela tem o requisito de conhecer o caminho. Lógico que conhecer significa proceder tal qual a instrução, né? Isso é adequação, comportamento norma, né? Conhecer também o Eterno, mais profundo, isso tem a ver com o relacionamento, aquilo que eu disse, arrazoe com o Eterno, apresente as suas razões. Não há nada que passe despercebido aos olhos dele, aos olhos e aos ouvidos dele, né? E o mais interessante, gente, não é, eu fiz porque o fulano falou comigo e tal. Não, tudo bem, o fulano falou, o Eterno está usando, com certeza deve estar mesmo. Agora, tem essa convicção própria, mediante, não desprezando, obviamente, o conselho, mas tendo esse relacionamento que vai resultar em experiência. O Eterno vai revelar, ou seja, vai tirar o véu. Revelar significa só isso mesmo, nada mais que isso. Revelar, tirar o véu. Não existe negócio de revelação da forma como muitos apregou. Revelação é da palavra. Da palavra. Tudo pela palavra, pela oração, tudo é pela palavra. Tem gente que dá revelação fora da palavra, isso não existe. Então atendemos para isso. É tão profundo, né, que dá vontade de escrever essas palavras no quarto e a gente lembrar todos os dias, né? Sim, com certeza.
E no verso 18 do capítulo 16, aliás, ele fala ainda, né? No verso 16, que o povo de Adonai, esse é o seu povo. O povo de Adonai é um povo que distinto, separado de todos os povos da terra. Mas, gente, esse é o nosso papel. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Isso não é para nenhum outro povo, senão para o povo de Israel. Povo de propriedade exclusiva de Adonai, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. E por fim, no verso 34:9, lógico, com tudo isso, o objetivo de caminhar, o objetivo de conhecer, de ser distinto, de ser separado, de querer essa santificação, ao final obter o perdão do eterno. E o último verso, agora sim, eu finalizo. Só um minutinho que eu vou localizar ele aqui. Capítulo 34. Penúltimo, gente, penúltimo. Capítulo 34, eu gostaria de ficar aqui o dia inteiro, mas vamos lá. Capítulo 34, versos 6 e 7. Passando, pois, Adonai perante a sua face, clamou: Adonai, Adonai, Elohim misericordioso e piedoso, tardio em irar, e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Queridos, quando fala aqui que ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e os netos, no caso seria até a terceira e quarta geração, obviamente, se não houver techuvá, se não houver arrependimento. Havendo arrependimento, isso é quebrado. Por exemplo, o chamado: tu inculcarás a teus filhos e falarás delas sentado em sua casa. Está cumprindo isso? A criança está instruída? Se ela está instruída e agora obedecendo, ela vai receber essa palavra? Não, não é para ela. Agora, é para aqueles que efetivamente prosseguirem em desobediência. O pai está em desobediência, o filho está em desobediência, o filho do filho está em desobediência, o filho do filho do filho está em desobediência. A partir do momento que há um conserto, isso se quebra. Isso se quebra. Logo no início. Não tem que chegar na terceira e quarta geração. E aí está a misericórdia do Eterno. Porque se isso não acontece até a quarta geração, há ali uma cessação. É como se zerasse, É como se zerasse uma nova oportunidade. Agora sim, estou caminhando para o último. É porque, como eu disse, a paraxá é muito rica. O desejo é efetivamente ficar aqui o dia todo. Queridos, finalizando. 34, capítulo 34, verso 23, depois eu vou ler o 27 e finalizo. 3 vezes ao ano, todos os homens aparecerão perante Adonai, o Elohim de Israel. Isso aqui se refere a quê, gente? Essas 3 vezes aqui? Exatamente, as 3 festas obrigatórias. Quais são? Pêssach, Páscoa.
Festa das Semanas e Tabernáculos. Pêssego, Shavuot e Sukkot. E por fim, o verso 27. Disse mais Adonai a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor delas, tenho feito aliança contigo e com Israel. Então, mais uma vez, é um contrassenso pretender dizer que as instruções do Eterno são só para Israel. Isso é só coisa para judeu. É um contrassenso pretender separar a Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, do Taná, vulgo Velho Testamento. Não há separação. A vontade do Eterno é una. Começou lá em Gênesis e certamente culminará lá no último capítulo, no último verso do Apocalipse. Não há nenhuma separação. Rabino Shaul nos adverte. Todas as Escrituras. E é claro que quando ele falou isso, ele estava falando do Taná. Agora, mais uma vez, tudo que está na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, está em perfeita harmonia com o Taná, com o Velho Testamento. Tudo. Não há nenhuma contradição. Ou seja, não há desculpas para não cumprir aquilo que o Eterno determinou. Então, todas as instruções que são dadas a Israel, e nós hoje, estando enxertados em Israel, sendo israelitas, nós temos a incumbência de cumprir. Que o Eterno nos capacite a todos, que Ele tenha misericórdia de nós, e que nós possamos fazer a oração que Moisés fez, assim: eu achei graça aos teus olhos, ensina-me o caminho. Eu quero efetivamente conhecer o Eterno. Essa tem que ser a nossa oração, de conhecer o Eterno e fazer a vontade dEle. E aí, com as palavras de Yeshua, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Que possamos honrar o compromisso feito pelo nosso povo, no sentido de fazer e ouvir, e não ouvir e fazer. Shabbat shalom a todos.